turma, eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História. Convido aí o pessoal da quinta fase da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, para fazer essa caminhada conosco aqui pelos caminhos, pelos rios, né, do conhecimento de História. E para a gente começar, vamos iniciando aí, falando e chamando o nosso objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento da nossa aula é Revolução na Inglaterra. Continuando aí com o detalhamento, vamos falar do artesanato, a maquinofatura, inventos aplicados à indústria, indústrias e mudanças socioeconômicas. Vamos lá para a nossa aula? Muito bem, então agora a gente vai trabalhar um pouco daquilo que nós vimos na Inglaterra, que é o processo de revolução, da revolução industrial, a mudança no modo de produção. Vamos sair daquele período aí da Idade Média, onde a produção era toda feita de forma artesanal, era feito em casa, né? E vamos passar para um processo diferenciado, um processo em que a produção vai ser diversificada. Vamos lá então? Vejam lá. Vamos falar então do artesanato à manufatura. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês essa palavra aí, manufatura. O que é que significa manufatura? É uma palavra de origem latina que significa feito com a mão. Feito com a mão. Então vejam, nesse período, durante o período da Europa medieval, predominava a produção artesanal. Como é que era feita essa produção? Você precisava, por exemplo, de uma fechadura. Você ia lá, né, com o ferreiro e dizia, olha, eu estou precisando de uma fechadura. E ele fazia então a sua fechadura e entregava para você e você ficava tranquilo. Eu preciso de uma mesa. Então o marceneiro fazia a mesa e lhe entregava. Era tudo feito dessa forma, de forma artesanal, não é isso? É feito, claro que é feito com a mão, mas artesanalmente. Mas quando a gente fala de manufatura, é uma outra maneira de produzir, que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos lá? Vejam lá, nesse sistema, o sistema artesanal, não havia a produção por etapas, pois o mesmo trabalhador que iniciava o processo de produção, ele também concluía o produto, como eu falei para vocês. Você quer, por exemplo, um sapato, você ia onde? No sapateiro. O sapateiro, ele era o dono do couro, o dono do prego, das taxas, né, do martelo. Então ele tirava a medida do seu pé, fazia a sua bota, fazia o seu sapato. Ele fazia todo o processo, desde o corte do couro até entregar o sapato, a bota pronta. Então esse era o período que nós chamamos de processo artesanal de produção. Não é isso? Vamos lá, continuando. O produto, vejam lá, já expliquei, o produto era feito por um artesão, que começava e terminava o produto. E quase sempre, né, era o mestre, né, o dono da oficina também participava da produção. Ele mesmo participava da produção. Às vezes, tinha ali com ele algumas pessoas que ajudavam, que eram os aprendizes, né, mas ele era o mestre, era o dono da oficina, era o dono da matéria-prima, e ele então fazia o produto e lhe entregava. No modo artesanal de se produzir, não existia separação entre capital e trabalho, que isso vai acontecer só mais tarde, como nós vamos ver na nossa aula. Não vou deixar aí em suspense para vocês. E aí nós vamos passar para um outro momento, que é o momento da chamada manufatura para maquinofatura. Maquinofatura. Vamos lá, então? Vejam lá. A maquinofatura. A maquinofatura, na Idade Moderna, predomina como sistema produtivo. Por que é maquinofatura? A maquinofatura é quando você vai... Desculpa aqui. Da manufatura à maquinofatura. Porém, nós vamos falar da manufatura. Nós falamos primeiramente do artesanato à manufatura, não é isso? Então, nós falamos do artesanato. Agora vamos falar da manufatura. Josino, presta atenção no serviço. Vamos lá então, gente? Vamos falar da manufatura. Na Idade Moderna, predomina como sistema produtivo a manufatura, isto é, feito com a mão. Manus, mão. Facture, né, fazer. Então, fazer com a mão.
Vejam lá, nós vamos passar do processo artesanal para o processo da manufatura. Vai então aí, você vai produzir, agora o artesão vai ter mais pessoas que vai trabalhar com ele, já não é mais ele mesmo só que vai produzir, vai ter outras pessoas que vão ajudar na produção. Vamos lá então, olha aí, na manufatura já é possível observar uma incipiente divisão nas etapas de produção. E o dono já não trabalha mais na produção, ele vai ter pessoas que vão trabalhar com ele. Então aí nós vamos estar no processo de manufatura, que daqui a pouco nós vamos chegar na maquinofatura, mas por enquanto estamos na manufatura. Preste bem atenção aí. Nesse período, vislumbra-se uma divisão entre o capital e o trabalho, podendo-se dizer que temos aqui o nascimento do capitalismo. Professor, explique melhor o que é essa divisão do capital e do trabalho. Veja, quando nós falamos lá da produção, vocês lembram que nós dizemos o seguinte, lá no começo do processo artesanal, o dono da oficina, ele era o dono da matéria-prima e ele produzia com a sua própria força de trabalho e entregava o produto pronto. Quando é que começa a ter a divisão do capital e do trabalho? Alguém vai ser o dono do capital, isto é, do dinheiro ou da matéria-prima, que vai fornecer para outras pessoas que vão trabalhar para ele. Então aí tem uma divisão, porque um vai ter o capital, não é isso? Ou o dinheiro, no caso desse caso aqui ainda a matéria-prima, e vai pegar pessoas que vão trabalhar para ele. Então aí você vai ver que vai então nascer a divisão entre capital e trabalho. Então é o princípio, a incipiência aí do nascimento do capitalismo. Vamos continuar? Muito bem. Então nós falamos que a gente tem aí o início do capitalismo. E agora sim, Josino, agora sim nós vamos passar da manufatura para a maquinofatura. O que é isso, professor? Nós vamos sair daquele processo manual, a força de trabalho que vai gerar a produção não é mais a força humana, a mão humana, mas a força da máquina. Nós vamos usar então a máquina na produção, daí maquinofatura. Passamos do artesanato para a manufatura, da manufatura para a maquinofatura, certo? Muito bem. Então como é que se dava esse processo aí da produção na maquinofatura? Vamos lá? Então o advento da Revolução Industrial inaugurou uma nova maneira de se produzir, chamada de maquinofatura, isto é, feito pela máquina. Qual é a força de trabalho que vai ser colocada na produção? A força de trabalho que vai ser colocada na produção é a força da máquina. Nós vamos então utilizar na produção máquinas que vão ajudar a produzir. Antes a força era do homem, né? A mão de obra humana. Agora nós vamos ter, além da mão de obra humana, nós vamos ter a máquina que vai ajudar nesse processo. Vejam lá, nessa etapa, a introdução da energia mecânica que vai tocar a máquina a vapor no lugar da energia humana. Visto isso, já é possível percebermos a divisão do trabalho que se torna ainda mais evidente e necessária. Que divisão de trabalho, professor? Você falou de divisão de trabalho, o que é isso? Vejam, dentro do processo de produção, nós lembram, por chamar lá para atenção para o início da aula, quando nós falamos que o mestre fazia o sapato desde o início até o final. Aqui nós vamos ter uma divisão de tarefas. Uma pessoa vai fazer o corte do couro, o outro vai fazer o molde, o outro vai colocar, né, o rosto do sapato, outro vai colocar o salto e no final você vai ter o sapato pronto. Então você vai ter uma divisão de etapas na produção, certo? Então cada operário, vamos lá, cada operário se torna responsável por uma única tarefa na linha de produção. Cada um vai fazer uma parte do trabalho. E aí nós vamos ter um produto final. Ocorre a separação definitiva entre capital e trabalho, pois o burguês, que é o dono da produção, passa a apenas administrar a sua empresa. Então nós vamos ter aí o processo de empresa, né? Então você já não vai ter mais aquela oficina onde o mestre vai trabalhar com seus aprendizes, mas você vai ter pessoas que vão trabalhar para você. Mas, professor, como é que se dá isso aí, essa questão da maquinofatura? Então, nós vamos introduzir na produção algumas máquinas
que vão ajudar nesse processo produtivo. E é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vejam lá. Então a gente vai começar aqui com a máquina a vapor de James Watt. Vejam lá. Uma das principais invenções da Revolução Industrial, que é a máquina a vapor, que a partir dessa máquina a vapor é que ela vai tocar a produção, certo? Muito bem. Depois, nós temos aqui o tear mecânico. Então, com a máquina a vapor, foi possível você introduzir o tear mecânico. Então, a máquina de tecelagem elétrica foi inventada por Edward Cartwright. A máquina dobrou a velocidade da produção de tecidos e significou que não era necessário tecelões manuais qualificados. Você ia ter a máquina que ia fazer essa tecelagem. Então, observe aí na imagem. Esse processo aí era feito pelas pessoas, manualmente, né? E aí a máquina vai fazer. Veja quantos... Como você pode tecer um tecido mais rapidamente do que se você fosse fazer isso manualmente. Então, o tear mecânico vai facilitar aí a produção de tecidos, certo? Então, veja como que se introduz as máquinas aí no processo produtivo. Muito bem, mas vamos para outro aqui. O gin de algodão, né? Como você vai desfiar o algodão. Vejam lá. L. Watley criou uma máquina que acelerava a separação das sementes das bolas de algodão. Aquilo que era feito manualmente, né? Você conhece algodão, sabe como é que é, tem aquele maço de algodão, lá a semente está lá dentro, e você tirava aquilo manualmente. Então, essa máquina ela vai facilitar a separação, né, da massa do algodão e da semente. Então, veja como vai aumentar, então, a produção muito mais rapidamente, não é isso? Depois, nós temos aqui o eletroímã, né, que é um outro invento importante do processo. Esta invenção de William Sturgeon tinha a capacidade de acionar um motor, tornando-o uma fonte de energia muito mais versátil. Outro processo, outra máquina que é inventada. Então, muitos inventos vieram aí que possibilitaram aí o aumento da produção e da produtividade, certo? Muito bem, vamos para mais um. Foguete de Stephenson, né, uma outra máquina importante, revolucionou o transporte ferroviário, transportando cargas e passageiros não só pela Inglaterra, mas pelo mundo. Então vejam lá como isso vai também influenciar no processo de produção e dar força para a Revolução Industrial. O telégrafo, né, um meio de comunicação importante nesse processo aí. O telégrafo foi inventado em 1837 por William Fortescue e Charles Watson, né? Esse invento aí, ele foi importante porque você podia falar, né, passar uma mensagem de um lugar para outro sem que você tivesse que dispensar uma pessoa para fazer isso, né? Então você vai facilitar o comércio com isso aí, né? Você vai poder encomendar, né, um produto à distância e a pessoa vai poder lhe entregar e produzir aquilo que você está precisando. Veja como isso vai facilitar. Então aí na comunicação o telégrafo. Muito bem. Aí o martelo a vapor, uma outra invenção importante, invenção de James Naismith, né? Esse dispositivo era capaz de dobrar peças de metal de variados tamanhos. Então, aquilo que era feito manualmente, agora esse martelo ele vai poder fazer isso de forma mecânica. Então, veja como vai ajudar na produção e vai aumentar aí a nossa produtividade. E também a produção de aço em massa, né? Henry Bessemer inventou um conversor em 1856 que tornou a produção de aço muito mais barata e confiável. Vejam lá como é importante essas máquinas que foram inventadas, todos esses inventos aí, né, que vão facilitar o processo de produção e vai dar força para
Revolução Industrial, certo? Além de todas essas máquinas, todos esses inventos que aconteceram, nós vamos ter também, vamos falar agora de alguns antecedentes, né, que levaram a Revolução Industrial. Começando com a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola foi importante nesse processo da Revolução Industrial. Por quê, professor? A Revolução Agrícola tem a ver com a Revolução Industrial. Nós vamos ver como que se deu esse processo da Revolução Agrícola impulsionar a Revolução Industrial. Vejam lá, vamos lá então? Vejam aí, o processo de cercamento, ao mesmo tempo que melhorou a produtividade da agricultura, né, uma minoria de pequenos camponeses comunais foi absolvida como mão de obra assalariada dos grandes fazendeiros e a maioria migrou para a cidade. Mas o que tem a ver isso com a questão da Revolução Industrial, professor? Vejam, antigamente as terras eram comunais, todo mundo ali trabalhava de forma comum. E, de repente, começou a cercar. Cercamento significa cerca, né? Você vai cercar a terra e você vai, então, criar gado, você vai criar ovelha, principalmente a ovelha no sentido aí da produção de lã, que vai ser importante no processo da Revolução Industrial, que se vai dar principalmente com a produção de tecidos, né? E a mão de obra que vai estar excedente do campo vai para a cidade. E essa mão de obra na cidade vai ser aproveitada para o trabalho na indústria, né, nas empresas produtivas aí. Muito bem, continuando. Os camponeses expulsos do campo, ao chegar na cidade, tentaram sobreviver através da chamada mendicância ou outras atividades ilegais. A mendicância vem de mendigo, as pessoas que ficavam pedindo esmola, né, ali na rua para sobreviver, mas isso foi proibido. Foi proibido. Então, a chamada Lei dos Pobres, de 1834, proibiu o que eles chamam de vadiagem, entre aspas aqui, e os camponeses se transformaram em mão de obra abundante e barata para a indústria inglesa nascente. Então, as pessoas pobres que estavam ali pedindo esmola, pedindo para poder sobreviver, o governo proíbe que eles façam isso, né? E aí você tem que trabalhar. Então, claro que a indústria não vai absorver todo mundo, vai absorver uma parte, a outra parte vai ficar aí na miséria, né? A Revolução Agrícola ajudou a Revolução Industrial da seguinte forma. Primeiro, aumento da produtividade da terra, barateando os alimentos. Então, você vai produzir mais, porque você vai ter aí, você vai produzir usando mais técnicas, né, na agricultura. Você vai, então, gerar mais alimentos, vai baratear o alimento para as pessoas que vivem na cidade, que estão trabalhando aí na indústria. Segundo, a ampliação do mercado consumidor para a indústria. Você vai ampliar o mercado consumidor nesse processo, né, da Revolução Agrícola. E o fornecimento de mão de obra. Vejo 3 pontos importantes da Revolução Agrícola que vai ajudar a desenvolver a Revolução Industrial. Professor, tem uma palavra aqui que eu não entendi. Produtividade. Tem diferença entre produtividade e produção? Tem diferença. A produtividade é quando você aumenta, né, a capacidade produtiva de um lugar, simplesmente quando você acrescenta, por exemplo, ali tipo um TA, um arado, né, que você vai arar a terra, vai melhorar a terra para ela poder produzir mais. Então, no mesmo pedaço de terra, você vai conseguir produzir muito mais do que você produzia naquele mesmo pedaço sem usar técnica. Então, você vai aumentar a produtividade, né? Você vai aumentar a produtividade. Você, por exemplo, naquele pedaço de terra, você produzia 10 sacas de arroz. Quando você coloca técnicas ali de melhoramento da terra, você vai produzir 20 sacas. Então, você aumentou a produtividade. Entendeu? Muito bem. Então, a diferença entre produção e produtividade. Muito bem. Vamos, então, falar as indústrias e mudanças socioeconômicas. O que é isso? O que a Revolução Industrial teve com essa questão do processo socioeconômico? Então, a Revolução Industrial promoveu uma reorganização social e econômica na Inglaterra do século XVIII e, posteriormente, em outros países da Europa Ocidental e do mundo.
não é isso? Vai mudar a constituição, a forma como as pessoas vão se relacionar, tanto socialmente como também na forma da produção, do contrato de trabalho, não é isso? Muito bem. Então, a Revolução Industrial, ela fortaleceu a burguesia e evidenciou a divisão social entre capitalistas e trabalhadores. Lembro que antes nós tínhamos aí a nobreza, não é isso? Aqueles que tinham o poder era a nobreza. Vai surgir uma nova classe social, então por isso que há uma mudança socioeconômica. Nós vamos ter uma nova classe social, que é a burguesia, que era um pessoal que estava sem poder, e agora eles vão ter poder econômico e também vão ter poder político. E vai haver essa divisão entre o capitalista e o trabalhador. Quem é o capitalista? É aquele que é o dono dos meios de produção, dono das fábricas, dono das terras, e os trabalhadores, aqueles que vão vender a sua força de trabalho. Daí a relação, a mudança nas relações, né, de produção. Muito bem. Houve então uma mudança radical no modo de produção e nas relações de trabalho. Vai mudar de forma assim radical. Por isso é revolução, porque é chamado de revolução, porque é uma mudança radical na forma de produção. Nós vamos produzir muito mais. Produzindo mais, nós vamos baratear o preço do produto. Mais pessoas vão ter acesso a esse produto. Então vai gerar mais riqueza nos países. Enquanto a burguesia se fortalecia e ficava mais rica, os trabalhadores, restava a eles apenas o quê? A fome, a miséria e o abandono. Aos trabalhadores ficou as durezas da industrialização. Por isso, essa mudança aí nas chamadas relações de produção. Nós vamos ver que nesse período aí inicial da Revolução, os pobres, os trabalhadores, eles vão sofrer demais, né? Porque eles vão trabalhar muito. Vejam lá, os operários eram obrigados a trabalhar de 16 até 18 horas por dia. Já imaginou? A gente trabalha hoje 8 horas, né? Já se sente cansado, estão lutando para até diminuir a carga semanal de trabalho, mas naquele tempo se trabalhava de 16 a 18 horas e não se tinha direito nenhum. Nós vamos ver, não existia direito trabalhista, não é isso? Vamos lá? Vejam aí. As condições de trabalho, né, eram péssimas e a disciplina era muito rígida. As pessoas chegavam a apanhar, né? Tinha lá o seu capataz lá que ficava dando chicotada até para as pessoas. E o pior, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que o dos homens adultos. O que fazia então o empregador, né? Ele, ao invés de empregar o homem, o dono da família, né, o chefe de família, quer dizer, ele empregava a mulher e as crianças. Por quê? Porque ele ia pagar menos, com isso ele ia lucrar mais, né? Veja como é que se dá a exploração. Então, existia muita gente, muitos adultos desempregados, por isso eles iam pedir esmola na rua, né, os mendigos, enquanto as mulheres e as crianças era quem trabalhava, aí dava sua força de trabalho na indústria. Depois, não existia descanso semanal, nem férias, né? Na realidade, todos os direitos lhe eram negados, não existia nada. Você, por exemplo, estava trabalhando ali, metia uma mão lá na prensa, cortava a mão, ficava maneta, o que acontecia? Você não podia mais trabalhar, simplesmente você era dispensado. O que ia acontecer com você? Ia para a rua pedir esmola, né? Ia ser um mendigo, ia esmolar. Veja aí como a situação não era fácil, né? Toda essa situação fez com que surgissem as associações de trabalhadores, os chamados sindicatos. Então é exatamente essa situação que vai levar à formação dos sindicatos, porque o trabalhador não tem qualquer direito. Férias, 13º, né? Tudo isso que a gente tem hoje, não existia nada. Não é isso? Muito bem. Vamos continuar? A Revolução Industrial e as mudanças econômicas. A Revolução Industrial foi um acontecimento que marcou a história da humanidade e mudou as relações sociais, as relações de trabalho, né?
o sistema produtivo, estabelecendo novos padrões de consumo e de uso dos recursos naturais. Então, a indústria, para produzir mais, ela vai buscar onde? Recursos na natureza. Então, vai afetar mais ainda aí a questão dos recursos da natureza. Principalmente nesse início da Revolução Industrial, o carvão mineral, que era a força motriz das indústrias, né? Porque era que ia gerar o vapor aí para a máquina a vapor, que ia ser ali a força motriz que ia gerar toda a produção. Então, essas relações sociais, porque o trabalhador não tinha direito, relações de trabalho, você vai ter então um trabalho agora assalariado, as pessoas vão ter um contrato de trabalho, você vai vender a sua força de trabalho para o patrão, não é isso? Então, vai haver, a produção vai aumentar e você vai, com isso, ter como mais pessoas podendo consumir. Nós vamos ter o que nós chamamos de produção de massa, não é isso? Produto você vai produzir mais, né? E com isso também nós vamos ter o barateamento do produto. Isso é uma coisa boa, não é isso? E aí, a substituição da energia humana pela máquina proporcionou o aumento significativo, né, de indústrias e, consequentemente, da produção e da produtividade. Eu já expliquei, né, aí a questão da produção e da produtividade. Nós vamos conseguir produzir mais, porque nós vamos ter a força motriz que vai gerar a produção, não é mais a força humana, mas a máquina. Então, com a máquina, nós vamos poder produzir mais. Se uma pessoa produzindo, ele vai produzir, por exemplo, nós vamos colocar aqui, falar de peça de roupa, né? Se você tem uma pessoa que vai cortar a roupa sozinho, ele lá, e se você tem uma máquina que vai poder cortar essa roupa, você vai talhar a roupa e vai ter um padrão, né? Você vai ter uma forma ali que você vai medir e você vai então produzir, cortar, por exemplo, em vez de você cortar uma por uma, você vai cortar 20, 10, 100. Então vai aumentar o quê? Vai aumentar a produtividade, né? Porque você vai ter mais produtos no final do dia, quando uma pessoa só ia produzir muito menos. Então isso tudo vai aumentar nesse processo da chamada Revolução Industrial. Por isso é chamado de revolução. Revolução é quando há uma mudança radical das coisas. E houve uma mudança radical na forma de produzir. Aquela produção que era uma produção artesanal, ela passou a ser uma produção feita na máquina, né? Feito com a força motriz. Então, a força motriz que era do homem, da pessoa, agora passa a ser uma força motriz da maquinofatura. Não é isso? Muito bem. E aí, vamos chamar o aumento da produção em massa e em curto espaço de tempo, aumentando também o comércio, né? Vamos aumentar o comércio. Por quê? Você vai ter uma produção maior, essa produção vai ficar excedente, você não vai conseguir vender só para a população interna. O que vai acontecer? Você vai abrir para outros países. E foi isso que a Inglaterra fez. A Inglaterra se tornou uma potência mundial porque ela vai conseguir levar os seus produtos para outros continentes, para outras nações. Ela vai se tornar uma potência, né? Uma potência econômica, uma potência, como ela também trabalhou na questão do incentivo da indústria naval, ela vai ter uma frota mercante muito grande que vai conseguir ampliar, né, as suas vendas, o seu comércio para outros países. E ela vai então também ter possessões coloniais que vão ajudar nesse processo de ter matéria-prima. Ela vai receber matéria-prima dessas colônias e vai fornecer produtos chamados manufaturados, produtos prontos, né? Então isso dentro daquele processo do pacto colonial que vai fazer com que as metrópoles tenham garantia, né, do fornecimento da manufatura e também recebimento, por exemplo, dos produtos. Na Inglaterra, ela ia ter ali nas 13 colônias a produção de algodão, que é fundamental no processo da produção de tecidos, porque só o tecido vindo aí das ovelhas, da lã de ovelha, era insuficiente para aumentar a produção de tecido. Muito bem, assim
a gente encerra por aqui a nossa aula. Esperamos que vocês tenham compreendido e até uma próxima.